objetivo da aula de hoje é mostrar os comandos básicos do funcionamento do índice. Aí a gente tem duas leituras referentes a índice. Uma está na própria apostila. Esse capítulo da apostila vai explicar o que é o índice primário, o que é o índice secundário, índice hash. Também vai falar sobre índice baseado em árvore, como os índices B-tree, árvore binária plus. E a gente eu já vou tentar mostrar rapidamente aqui para vocês verem o efeito de se criar índice. As leituras, tanto desse capítulo da apostila, quanto do artigo que eu disponibilizei, já está lá no ambiente virtual. Se não me engano, eu coloquei na aula 4. Na aula 4 foi este, que eu falei sobre o padrão ANSI-SQL. Não quero ler isso aí não, professor. Muito longo, são 14 páginas, vai me cansar. É interessante porque vai dar uma noção importante sobre comandos SQL. Além dessa leitura aqui, eu também trouxe algumas leituras sobre índice. Por que algumas? Quem trabalha com SQL Server, ou vai fazer o trabalho sobre SQL Server, enfim, que já tem aí um envolvimento com SQL Server, eu recomendo que leia um artigo que fala entendendo e usando índices SQL. Vou ter o arquivo errado aqui. Entendendo e usando o índice SQL Server. Muito interessante, esse artigo tem 13 páginas. Pessoal, não tem que ler todos não, tá? Esse artigo aqui é um dos artigos que vai dar uma base muito importante, independente do banco de dados, porque ele vai falar como funciona o balanceamento aí de índices, nesse caso índices B-tree, que é uma árvore binária, Então esse artigo, não dá tempo da gente trabalhar, gente, todos esses artigos aqui em aula. Qual é a minha preocupação, ou pelo menos qual é o foco desse conteúdo sobre índices? Que vocês entendam para que serve o índice, que vocês tenham plenas condições de definir os campos que terão que ser indexados e que vocês também identifiquem os algoritmos, os principais algoritmos utilizados em índice. Não é que você precisa entender a estrutura desse algoritmo, não. É você saber que existe comportamento diferente para isso. Então, alguns índices, exemplo, Full Text Search. Full Text Search é esse recurso, basicamente, você procurar textos. À medida que os conteúdos na internet vão aumentando e tornando cada vez mais dinâmicos, as ferramentas de buscas incorporam diversos algoritmos. Estima-se, tem um artigo que fala sobre isso, no caso do Google. O Google, ele tem mais de 100 mecanismos de busca. Esses mecanismos compõem uma estrutura tanto para armazenamento, manipulação e os algoritmos que vão gerar esses índices, ou seja, capturar os dados, identificar a partir de diversas informações, as tags, e vão classificar esses dados. Agora, observem bem, vocês querem procurar um determinado artigo, então vocês vão lá no Google Acadêmico e digitam lá, por exemplo, implementando índices B-tree. Vocês vão achar fragmentos ou direcionamentos, uma indexação para aquele conteúdo. Esses mecanismos do Google, ou de outros sites de busca, são realmente complexos e dependem de uma infraestrutura muito preparada, sofisticada para ter a performance desejada e para buscar esse conteúdo disponibilizado. Existe até uma área específica para lidar
com esse tipo de busca e de otimização das buscas, né? Que é a otimização de pesquisas. Bom, importância do índice, fundamental. Um exemplo mais próximo, aquele banco de CEP, se você fizer uma busca com índice, uma busca sem índice, você vai perceber nitidamente a diferença. E você vai ter outras situações que acabou proporcionando até uma área de atuação que é tuning de banco de dados. O que é um especialista em tuning de banco? Esse especialista utiliza ferramentas, muitas dessas ferramentas já incorporam as técnicas, por isso que é importante você saber pelo menos a essência de cada uma dessas técnicas, para saber qual que você vai aplicar, mas esses softwares, geralmente softwares pagos, e aí existem algumas empresas, a própria Embarcadero, que hoje desenvolve o Delphi, tem algumas ferramentas de gerenciamento de dados super interessantes, para você gerenciar, por exemplo, um data center, onde você tem diversos tipos de banco de dados, para você trabalhar com o próprio Firebird. Existem empresas especializadas, tanto para você gerenciar transações, para você gerenciar consultas, enfim, é um segmento super interessante, vale a pena investir nele. Até para quem quer desenvolver algum TCC, dá para desenvolver, por exemplo, ferramentas open source para tuning de banco. Ou quais são as principais preocupações para você aumentar a performance nas buscas em um banco de dados. Então, tem muita coisa para você estudar em cima disso. Então nós vamos ver como que é isso, como que isso funciona. Eu acho que o objetivo aqui é deixar bem claro o tanto que é importante estudar índice, embora a gente não vai ter tempo, 30, 40 horas só para estudar esses índices. Esses artigos vão clarear bastante esses aspectos que envolvem índice. Esse artigo aqui é baseado no livro que vocês têm na biblioteca, é do próprio livro, uma tradução, onde ele vai falar que, essencialmente, os tipos de índice, por que você utiliza índice, e algumas recomendações. E um outro aqui é um artigo que vai falar sobre performance estatísticas do Interbase, na verdade aplicável ao Firebird. Tá? Então a gente tem aqui alguns direcionados a ferramentas e outros direcionados para conceitos mais generalizados, que é o caso desse Elmaz Novati, que é o autor que a gente tem na biblioteca. Bom, como que a gente vai fazer hoje? Algo mais prático. Vou mostrar para vocês direto na ferramenta e vou dar algumas dicas dessa construção de índice para que a gente ganhe tempo nesse conceito. Bom, geralmente, quando alguém desenvolve uma aplicação para colocar no cliente, ele não tem o cenário do cliente. E aí algumas dicas que vocês podem prestar atenção vão ajudar vocês no dia a dia. Quando você vai fazer teste de performance do software que você desenvolveu, isso está associado à engenharia de software, mais especificamente em qualidade, você tem como requisito que o software realize as consultas no máximo em 5 segundos. Então você não pode ter nenhuma query, nenhum select lá que gera alguma consulta que demore mais que isso. Quando você tem esse parâmetro estabelecido, você vai ter que fazer testes nesse banco de dados. Quando você for fazer testes, é necessário também você levar em consideração o conjunto de dados que tem lá, o volume de dados. É muito comum aplicações comerciais desenvolvidas e testadas em cenários de pequeno porte não funcionarem bem em cenários mais exigentes. Uma das preocupações é com a disponibilidade. Exemplo, você tem um banco de dados, ele tem 50 gigabytes, tem 50 gigas de arquivo físico, e você trabalha 24/7. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que horas que você vai dar manutenção? Você vai ter que ter uma estrutura muito boa de equipamento, principalmente se você tem um volume tão grande, geralmente você tem também uma quantidade significativa de usuários, e você mesmo utilizando o banco de dados mais
digamos assim, mais fáceis, é bem provável que exista a necessidade de um DBA. Se você instala um banco de dados, né, uma tecnologia de banco de dados como o Oracle, já existe aí uma forte tendência de se ter um administrador, alguém que vai ficar cuidando de espaço, de performance, de backup, de restore. A gente vai estudar backup e restore num capítulo só para isso. Agora, e o índice? O índice é muito comum você ter reclamações de usuário. E o que acontece, por exemplo, quando alguém não sabe se o resultado da performance ruim do banco de dados ou da aplicação? Muita gente nem sabe se o problema é no banco de dados. Por exemplo, desenvolveu-se uma ferramenta lá, uma interface para o usuário em Java. O usuário às vezes não tem informação técnica de qual é a estrutura, qual é a tecnologia de banco de dados que está por trás dessa aplicação. E às vezes você chega numa empresa para prestar um serviço, para implantar um software, para avaliar problemas associados à performance, e você não tem informações técnicas desse banco de dados. Isso acontece, mas ultimamente as empresas têm ficado mais atentas, principalmente as empresas de desenvolvimento de software. E as ferramentas, né, os bancos de dados, eu falo as tecnologias, elas já incorporam uma série de ferramentas. O caso do Firebird, que é open source, o próprio projeto Firebird não tem essas ferramentas, mas tem uma empresa que desenvolveu. A IB Surgeon é uma empresa especializada em reparar banco de dados, e eles ganham dinheiro desenvolvendo ferramentas para o banco de dados Firebird. Assim como existem diversos outros bancos. Então você tem alguns outros bancos pagos, muito usados, e que as ferramentas boas são pagas. Você poderia desenvolver novas ferramentas, você poderia trabalhar com elas, ou você poderia simplesmente estar administrando um banco de dados onde essas ferramentas serão ali a sua atividade básica. O que você faz então, a princípio, para descobrir se o banco de dados precisa ter mais índice? As consultas demoradas. Exemplo, tem lá uma consulta que faz um relatório. Você clica no botãozinho e manda executar 15 minutos. Você assusta, 15 minutos? Ah, o volume de dados é muito grande. Tudo bem, o volume de dados muito grande não é determinante para que a consulta seja demorada. A gente tem que combinar a construção desse banco, ou seja, o desenho dele, a estrutura de indexação, o comando que foi utilizado, ou seja, a sintaxe elaborada para buscar os dados, e outra coisa, o critério do usuário. Tem muitos usuários que acabam ficando folgados pela interface da aplicação. Quando você tem muito grid, né, aquelas planilhinhas para o usuário procurar os dados, um ambiente muito comum em rede local, desenvolve-se a aplicação cheia de grid. O usuário entra lá e vê os dados, ele rola na barra de rolagem, ele arrasta a barra de rolagem para procurar, mas ele não digita. Ou ele quer ver, ele rola pela cor do ícone e ele seleciona. Ou ele manda ordenar rapidamente qualquer uma dessas colunas. Se você pegar esse volume de dados muito grande do banco disponibilizado no front-end, naquela tela que o usuário está operando, provavelmente você vai ter problemas de performance quando esse banco de dados for muito grande. Então, resolver problemas de índice não significa simplesmente que você vai lá e cria um índice e resolve. Pode ser, em algumas situações, você não consiga identificar como é que essa estrutura foi montada. Mas, em essência, se você tem aquele campo fazendo parte do join, exemplo, o código, um determinado tipo de informação, né, é a chave para relacionar com outra tabela. Então, nesse relacionamento, tem índice? Não, não tem índice. Se você criar um índice, é possível que a performance seja outra. Se você utilizar aquele operador que eu falei na última aula, o like, e você especificar um coringa no começo, mesmo que aquele campo seja indexado, exemplo, nome da pessoa, você criou um índice para o nome. Que tipo de índice você criou? Você criou um índice para pesquisa cheia, ou full text search,
Ou você criou um índice normal, sequencial, ordenado, não vai achar a informação que você colocou usando o Coringa dos dois lados, porque o banco de dados vai ser obrigado a ler todos os registros. Então isso também está associado com o usuário preguiçoso. O usuário preguiçoso é aquele que digitar um pedaço do nome do cliente que ele lembra e quer achar. Então, se ele não quer trabalhar, o engine do banco trabalha muito para ele. Se você pede um campo-chave, por exemplo, digite o CPF, a busca pode ser imediata. Então eu vou criar índice para todos os campos. Eu não sei qual usuário vai consultar. E aí qual é o efeito? Imaginem o trabalho do engine quando você utiliza índice. Então o que é índice? Índice é basicamente um conjunto de informações que facilita a localização. Se você chega na biblioteca e quer saber se determinado tema está num determinado livro, sabendo o assunto, ou o título do livro, ou o autor, você já tem um direcionamento. O livro é banco de dados. Então ali na biblioteca da FACEC você tem um grupo de livros de banco de dados. Depois você vai no índice, tem um índice remissivo lá no final do livro, e pelo tema, por exemplo, você está procurando índices, você vai achar. No livro CJD você vai achar, é o Mazza, Novart e outros autores também você vai achar. Maravilha! Você tem um conjunto de informações para chegar naquele dado que você quer. O usuário, às vezes, não tem. Ele simplesmente, como se ele chegasse na biblioteca e falasse assim, eu quero um índice. E o engine vai ter que buscar entre todos. Então você, se considerar a possibilidade de colocar todos os campos indexados, o primeiro problema que você tem é o seguinte: o índice, ele gera trabalho quando você está armazenando os dados. Quando você dá um insert, você colocou um registro novo, e tem uma ordenação por nome, o banco de dados vai ter o trabalho de gerar um identificador para aquele nome e colocá-lo na sequência de indexação, para que facilite a localização quando for buscar o conjunto de dados. Em síntese, seria o seguinte: igual você utilizar o índice remissivo ou usar fichas. Antigamente o pessoal usava ficha para controlar estoque, para controlar outra coisa. Então, para que ele encontrasse tudo ordenado, ele tem que ir lá na ordem de encontrar. Depois é que ele vai buscar a ficha lá no arquivo para fazer a atualização, ou seja, onde ele vai fazer os lançamentos. Esse índice dá trabalho. Se você tem um item novo, você tem que adicionar ao índice. Se você mudou essa informação que faz parte do índice, você tem que atualizar. E se você excluiu essa informação, você removeu do arquivo, você tem que ir lá no índice e retirar. Senão você vai ficar com uma entrada inválida no índice. Diz que tem, quando você vai verificar, o arquivo já foi jogado fora. Então, toda vez que você manipula, o que é manipular, gente? Insert, update, delete. Toda vez que você usa esses comandos, você gera trabalho para o engine do banco. Colocar índice em todos os campos, então considere, é uma atitude, né? Eu não vou dizer que é inválido, porque dependendo da estrutura de banco, pode ser que esse banco tenha que ter em todos, mas geralmente é precipitado. E aí você começa a ter performance de insert. Então vou dar um exemplo aqui onde é que isso pode prejudicar. Imagina então que você desenvolveu o software que captura todas as chamadas do sistema de telefonia móvel. Concorda que se alguém está mandando, você tem lá o número tal te ligou, a operadora mandou essa mensagem para você. Existe um sistema por trás disso tudo, gerenciando esses eventos de chamadas. Vocês já imaginaram, no mesmo segundo, quantas pessoas tentam fazer uma ligação? Milhares de pessoas. Já imaginaram o volume de insert que existe por segundo nessa aplicação? Muito grande. Crie índices desnecessários daquilo que você nunca vai utilizar como critério de busca, e você vai tornar essa aplicação mais lenta desnecessariamente. Então a criação de índice está associada ao uso. Uma outra questão interessante: o índice tem também um indicador de seletividade. Vou dar um exemplo. Eu vou criar um índice para armazenar, para indexar o campo sexo. 50% homem e 50% mulher. Qual que é a ajuda desse índice? Quase nada.
É a mesma coisa de você chegar na biblioteca e a biblioteca tem 2 pisos. Aí você pergunta para o bibliotecário: onde é que está meu livro de informática? Ela fala: está no piso superior. E você tem lá 15 mil livros para você escolher, mas não está indexado, está tudo bagunçado. Você vai ter que verificar todos. Então, quer dizer, esse tipo de índice, né, quando você tem uma seletividade insignificante, por exemplo, você tem dois valores lá dentro, o domínio é muito pequeno, muito curto, e você indexou. Então tomem cuidado, de cara eu já vou falar para vocês quais são os tipos associados. Tomem cuidado com aqueles campos que vocês criam check constraint, aquela que você limita, aceita só valores, por exemplo, status, tem status, ativo e baixado, suspenso. Criar índices para esses campos, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é desnecessário. Aí tem algumas coisas importantes também para vocês observarem. Quando você cria uma chave estrangeira, exemplo, você cria uma tabelinha para armazenar os tipos, você criou uma tabelinha para armazenar os tipos de processo. Quais são os tipos de processo que você tem? Você tem lá processo A, B e C. Então você não vai conseguir, ou você vai precisar validar para que os usuários não coloquem outros tipos de processo. Então você criou uma tabelinha e colocou uma limitação, um conjunto de registros que você vai relacionar com a tabela. Gente, por padrão, a maioria das ferramentas, quando criar esse relacionamento, quando você estabelecer uma chave estrangeira envolvendo a sua tabela, né, de tipos de processo, de status de processo, com a tabela de movimentação, ele vai criar índice. Esse índice tem baixa seletividade, por exemplo, no caso de 3 registros. Se você tem uma tabela que você registrou esse tipo de processo, 5 milhões de registros, quando você mandar buscar, esse índice não vai ser significativo. Então, provavelmente você não tem ganho. No entanto, toda vez que você inserir registro, ele tem que ir lá e fazer uma atualização desse índice. Então, nem sempre criar índice para todos os campos resolve o problema. Outras questões importantes envolvendo índice. Eu tenho um relacionamento de uma tabela com outra, mas é só em determinada situação que eu preciso criar uma restrição. Não é uma situação muito comum, mas seria o seguinte: lembram da especialização? Quem consegue lembrar o que é especialização? Aliás, quem quer dar um exemplo de especialização? PC? Não? Renan? Um exemplo de especialização seria o seguinte: você tem uma tabela no seu sistema para armazenar tudo que você tem a receber, os títulos a receber. Toda vez que você vendeu em 10 vezes, tem 10 parcelas. Vendeu em 5 vezes, tem 5 parcelas. Vendeu à vista, tem uma parcela. Está baixada lá, você recebeu na hora, atualizou o campo de recebimento, mas tem uma tabelinha para tudo isso. A um determinado dia, define-se um processo novo no seu financeiro. Olha, determinados tipos de débito serão utilizados, serão cobrados, ou serão enviados para cobrança. Os títulos antigos, você contratou uma empresa de cobrança, você vai colocar agora todos os registros que foram enviados para cobrança nessa tabela. E as informações de cobrança incluem quanto você enviou, quantas vezes você já fez a cobrança interna, para qual empresa, porque você pode ter mais de uma empresa terceirizando essa cobrança, e você tem que colocar essas informações. Lembre-se, essa tabela de contas a receber, ou dos títulos a receber, ela tem milhões de registros. Os campos que você colocou nessa tabela são essencialmente aqueles que você precisa. Agora, por causa do processo de cobrança, você precisa de mais 25 campos para gerenciar essa informação.
Se você for lá na tabela de cobrança, de títulos a receber, e colocar os 25 campos lá, e imaginar que só 5% dos registros serão cobrados, porque a sua inadimplência não é alta, né, e você ainda tem um processo interno de cobrança, mas só alguns registros que você manda para terceiro, vocês vão ter o seguinte: 25 campos definidos no banco de dados para um armazenamento de 5% dos registros. Se tem 10 milhões de registros lá, imagina a quantidade de campo à toa que você tem no banco. Então esse é o exemplo claro de você implementar uma especialização. O que seria essa especialização? Olha, somente os títulos cujo identificador estiverem na tabela de cobrança são os títulos de cobrança, eles são especializados, especializações de cobrança. Então temos que tomar cuidado com esse cenário pelo seguinte: na construção de índices, pode ser que você tenha que buscar a informação sempre pela chave que está relacionando. Esse caso que eu coloquei da especialização, você precisa de um campo-chave para identificar. Então você sempre sabe que o identificador da conta que você tem para receber, se tiver cobrança, está lá na tabela de cobrança. Mas existem algumas situações onde você tem uma outra especialização dessa mesma tabela. Você tem aquela tabela de cobrança. Agora você tem uma outra que não é de cobrança não, que é o seguinte: são títulos que você negociou com o banco. Não é cobrança, é negociação com o banco. Você não tinha dinheiro, pegou 10% dos títulos, chegou para o banco e falou assim: olha, eu vou utilizar esses títulos aqui para você adiantar algum dinheiro para mim. E aí você consegue fazer isso. A proposta é diferente, o conjunto de campos é diferente, tem outras informações. Você não vai colocar na tabela de cobrança, vai colocar em outra. Ok? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de especialização, ou seja, com essa estrutura de dados, pelo seguinte: pode ser que o índice, a ausência do índice, torne a sua operação impossível. O que é operação impossível? Alguém vai tirar um relatório lá dos títulos que estão em cobrança e você não indexou e simplesmente fica insuportável, não consegue processar. Isso não consegue, gente, coisa real mesmo. Se o volume de dados for muito grande, você executa o select e apaga o servidor, fica lá processando, mas não consegue trazer os dados, ou pelo menos não consegue realizar todo o comando. A outra situação que você pode ter é o seguinte: dependendo da informação, você vai ter que criar um índice para relacionar a informação com um determinado banco. Ou seja, você vai criar uma situação onde nem todos os registros serão indexados, porque não vai ser necessário indexar. Então você vai ter que levar em consideração na hora de analisar os índices. Então eu já falei bastante sobre os conceitos envolvendo índice, vou mostrar para vocês o que isso significa em termos práticos. Então vou abrir aqui o nosso banco de dados de costume, que é o do CEP. Eu vou usar essa versão cheia. E aqui nós temos algumas tabelas. Então vamos na tabela cidade. Quantos registros temos nessa tabela? Ô gente, isso é fácil, né? Quantos registros eu tenho na tabela? Vamos lá? Quantos registros tem na tabela cidade? Select Count as Tables com cidade. Tem 10.022 registros. Então, a quantidade muito pequena para fins de análise de performance do banco de dados. O que seria uma quantidade significativa? Também está associado ao equipamento. Eu estou fazendo uma analogia a esse notebook aqui. A esse notebook, 10 registros, 10.000 registros, indexado ou não indexado, a diferença de tempo para buscar vai ser muito pequena. Se tivesse 10 milhões de registros, aí você vai perceber a diferença entre buscar com índice e buscar sem índice. Mas existem ferramentas que dão essa análise na hora de você fazer a busca. E é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho, para vocês entenderem o que vocês vão buscar quando estiverem analisando os índices. Então, eu vou abrir a tabela cidade e vou nessa aba Index, ou Índices.
E aqui nós vamos ver que existem alguns índices já pré-definidos. Eu só vou mudar o zoom aqui, né? Porque está difícil de ver, para quem está atrás. Vejam só, aqui eu tenho um índice, código da cidade, tem uma letrinha APK. Esse índice foi criado automaticamente quando eu defini qual que era a chave primária. Inclusive, não sei se vocês se lembram, mas em banco de dados nós vimos que chave primária não aceita o que mesmo? Valor nulo. Ok? Porque eu preciso identificar esse valor, tem que ser válido e não repetido. Tá. Tem uma chave estrangeira, FK. É o caso desse aqui, ó. Naturalmente ou automaticamente, ao se criar uma chave estrangeira envolvendo esse campo, unidade de federação, código, ou seja, o código do estado com a tabela de estado, foi criado um índice para estabelecer essa relação. E além disso, foi criado um outro índice. Esse índice é para facilitar a busca do nome da cidade. Ok? Bom, esses índices, eles têm propósitos diferentes. O índice da chave primária, ele tem já uma característica importante. Ele não deixa os dados se repetirem. Esse índice aqui, ele permite que os dados repitam. Quando você está definindo, né, esse índice, você pode dizer se ele vai ser único ou se ele vai ser, se ele vai permitir a repetição. Aqui tem algumas outras informações. Essa que eu acabei de falar está aqui, ó, unique. Então, uma chave única, um índice único, ele já vai validar e não vai permitir que o valor repita. Então, como que vai funcionar na construção desse índice? O índice, na verdade, é uma folha à parte, uma planilha à parte ou um campo à parte. Como é que funciona? Quando você pedir a informação do banco de dados e você colocar na cláusula where um campo que foi indexado e considerando que esse campo seja único, o banco de dados não vai procurar isso no arquivo físico, além de todos os registros. Ele vai no índice. E o algoritmo que ele vai usar, ou seja, a lógica que ele vai usar para encontrar esse registro, vai, obviamente, interpretar de forma diferente ou de forma adequada, de acordo com o tipo de dado. Então, se você está procurando um valor numérico, um inteiro, o índice vai encontrar a área do arquivo que aquele valor foi armazenado, no arquivo de índice. Eu chamo de arquivo de índice, mas na verdade é uma área do arquivo de dados responsável por armazenar o índice. É igualzinho quando você chega na biblioteca e pergunta se tem um livro. Hoje o pessoal vai aonde? O computador digita lá e acha. Antigamente não tinha computadores, tinha o quê? Um livro de registro. Esse livro de registro tinha, por exemplo, a ordenação por autor ou por tema, uma sequência de índices. Você procura um índice, depois você procura em outro, depois você procura em outro, até você achar o número do registro do livro. Com base no número do registro do livro, você tem uma informação física de qual área da biblioteca que ele está. Você vai lá e busca. Até quando você estiver olhando os livros na biblioteca para escolher lá na estante, você também vai ter uma indexação. Essa indexação pode ser por título, por nome do autor, enfim, existem até alguns padrões já estabelecidos para você fazer essa ordenação do autor. Da mesma forma, o programa que está efetuando a busca, ou seja, o engine do banco de dados, ele vai utilizar a área do índice para fazer leitura só dos fragmentos do arquivo de dados que contém as informações que você precisa. Se você fez uma busca em um índice
com chave única, ele vai buscar na área do índice, não encontrando o índice correspondente ao valor que você está buscando, ele já te responde: não existe. Ele não precisou ler os dados para descobrir que a informação que você pediu não existe. Se existisse, ele iria buscar essa informação na área de dados exatamente correspondente à chave que você colocou. O que pode acontecer num cenário diferente? Um índice secundário, né, geralmente para você facilitar a busca, que seria esse aqui no campo de descrição, eu posso ter diversas respostas, ou seja, eu posso ter vários registros. Exemplo, mandei buscar a cidade que começa com A. São várias cidades que começam com A. Se eu tenho um índice ordenado pela descrição da cidade, ele vai parar na letra A e vai movimentar no índice, capturar todas as áreas de dados, os setores do arquivo, aonde essa informação está, e vai buscar o registro que corresponde aos dados de uma maneira mais rápida. Então, de qualquer forma, esse índice aumenta sensivelmente a performance. Outra característica importante do índice é o seguinte: você vai buscar os dados sempre numa determinada ordem, ou você vai alternar essa ordem de busca. Exemplo, você busca o maior ou você busca o menor. Existe uma diferença de performance dependendo do que você está buscando para os índices ascendentes e os índices descendentes. Pode ser, por exemplo, que você queira buscar. Olha que interessante, gente. Tem uma função lá que é select max. O que a função max traz? Traz o máximo, o valor máximo do registro, um determinado campo. Um exemplo: você tem lá um banco de dados que armazena as notas, ou que armazena o valor acumulado de finanças. Na revista lá que publica a Fortune, né? Publica os caras mais ricos do mundo. Então, tem milhares de pessoas lá com os seus valores apurados. E você quer o que tem o máximo de valor. Então você pode, por exemplo, utilizar um índice conforme a ordem que você vai buscar. Quando você buscar o valor máximo, esse elemento é o primeiro do índice. Então você vai achar mais rápido. Pode ser que você busque o valor mínimo. Toda vez que você precisa buscar o valor mínimo, você também pode ter melhor performance no índice ascendente. Então, quando você vai criar esse índice, você pode escolher se ele vai ser único, se ele vai ser ascendente ou descendente. E aí, geralmente você vai ter uma informação calculada pela ferramenta de banco de dados para propósito de gerenciamento, que é o índice de seletividade ou a estatística do índice. Quanto menor for este valor, ou seja, quanto mais próximo de zero ele for, mais importante é esse índice para você fazer a busca. Então vamos observar aqui. Um índice único nunca repete. Olha só a estatística dele. Tem 4 zeros aqui e depois vem o 9. Veja que quantidade de registro. Esse índice aqui é do código. Concordam que a unidade de federação repete várias vezes? Então a seletividade dele, ó, 0,03. Já esse índice de nome tem quase que um valor aproximado do índice único. Esse é o índice do nome. A pergunta seria o seguinte: se a gente for colocar em ordem de importância, quais são os índices mais importantes? Primeiro, esse índice único, que é a chave primária. Segundo, o do nome. Terceiro, esse aqui. Se você tiver um índice onde esse valor é 0,5, tem 2 valores lá dentro, esse índice tem uma seletividade de pouco significado. Aí qual que é a preocupação que você tem que ter? Se você foi lá e criou uma chave estrangeira para relacionar, exemplo, você criou uma tabelinha 7 e fez um relacionamento dessa tabelinha com o cadastro das pessoas. Você tem 2 milhões de pessoas lá cadastradas e fez um índice.
para relacionar. Quando você for fazer, né, uma busca, esse índice pode não prejudicar a busca em si, mas ele pode prejudicar uma ferramenta que funciona quando você manda buscar os dados. É o otimizador de busca. Esse otimizador de busca, ele varia de tecnologia para tecnologia. Os bancos de dados, por exemplo, MySQL conquistou um respeito no mercado por ser um banco de dados rápido para busca. Para vocês terem ideia, o banco de dados MySQL, até a versão 3.22, ele não tinha alguns recursos, como por exemplo, você estabelecer restrições, triggers, procedures. O objetivo é você armazenar e buscar rápido. Então, inclusive, ele tem vários mecanismos. Por exemplo, no Firebird você tem um engine só. No MySQL você pode usar o MySQL, você pode usar o InnoDB, que são mecanismos, né, que seriam o núcleo de processamento desse banco de dados. De acordo com o tipo de aplicação que você quer, você pode utilizar um engine diferente. Quando você vai construir a tabela do MySQL, você pode escolher um engine diferente. Obviamente, você também pode, a partir desse engine, escolher algoritmos diferentes de busca. Dependendo da situação, vai valer a pena. Então, isso quer dizer que esse algoritmo já preparado para facilitar as buscas, né, ele vai variar conforme a tecnologia que você está utilizando. Bom, em termos práticos, vamos ver o que isso significa e como que a gente vê o resultado. Pessoal, tem aqui um campo cidade de descrição, que é o nome da cidade, está indexado. Só que foi criado também nessa tabela um outro campo, nome, que não está indexado. Então, se eu fizer o select e colocar na cláusula where o campo descrição, ele vai utilizar índice. Se eu utilizar o campo nome, ele não vai utilizar índice. Vamos ver se isso traz algum resultado. Então, vamos lá. Select asterisco, tá? From cidade C, where C ponto descrição for igual a Varginha. Vou passar para a linha de baixo aqui. Tranquilo esse comando, né, gente? Busca, se for Varginha. F9. Buscou. São duas cidades. Tem um em Minas e outro em outro estado. Aí aqui eu tenho, nesta ferramenta, uma análise de performance. Essa análise de performance me dá algumas informações sobre a busca. Se você não utilizar uma ferramenta dessa, fica difícil de avaliar, a não ser que você experimente colocar muitos dados e você cronometrar. Mesmo assim você não vai ter a eficiência que a ferramenta tem. Então essa ferramenta teve um tempo de preparação. Esse tempo de preparação é quando esse engine está planejando a busca, e um tempo de execução de 31 milissegundos para buscar as duas cidades, Varginha, um conjunto de dados de 10 mil cidades aproximadamente. Bom, eu vou cancelar e vou mudar o campo. Vou usar o campo nome, que não tem índice, e também vou buscar por Varginha. Ok? Bom, qual foi o problema agora? Está associado a uma ferramenta que eu tenho, né, geralmente associada às ferramentas de busca ou ao próprio banco de dados, que é o seguinte: esta informação que eu busquei já tinha sido buscada antes.
E aí entra um parâmetro interessante que confunde muita gente para analisar índice, que é o buffer. O que é o buffer? As últimas informações que eu busquei ficam no buffer. Entendeu isso? Então, conclusão. Esse índice aqui, essa busca sem índice, ficou mais rápida que a outra. Por quê? Na verdade, ele simplesmente buscou a informação que já tinha sido processada antes. O que eu tenho que fazer para avaliar se o índice teve resultado ou não? Limpar o buffer. Eu tenho que limpar o buffer. Como é que eu limpo o buffer? Bom, aqui eu estou usando o ID extra. E esse processamento é feito lá no servidor. A maneira mais eficiente de você fazer isso é a seguinte: é desativar o servidor, ativar de novo para ele carregar o banco de dados e você não ter um banco de dados viciado. O que é um banco de dados viciado? Olha, porque quando eu inicio o banco de dados, alguém já fez um select lá em algum lugar, tem uma aplicação que buscou, eu vou analisar o índice não vai ter o mesmo resultado. Mas independente, né, de você utilizar essa ferramenta, você vem aqui na análise de performance e aqui tem algo revelador. Mesmo tendo aparecido os dados aí na metade do tempo, essa barra vermelha está indicando que foram lidos 10.022 registros. Ok? Então essa busca, embora o resultado de execução aqui seja até menor que o anterior, todos os registros foram lidos. Gente, a diferença é muito sutil aqui. Você pode falar assim, o índice não mudou nada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou desconectar do banco de dados e vou fazer essa busca. Disconnect from database. Vou abrir aqui um banco de dados. Outro banco de dados. Aqui tem a tabela de cidades. Vamos certificar se tem a mesma quantidade de cidades. Para ver se vai servir de referência. É outro banco de dados e tem as 22.000 cidades. Vamos ver se essa tabela tem um campo nome. Vejam só, não existe um campo nome nesse banco de dados. Essa aqui é a versão original do banco que eu baixei. Então o que eu vou fazer? Para vocês verem que eu estou realizando isso agora e que esse índice não existia, eu vou criar esse campo de cidade. O campo tem 72. Então vou editar, vou colocar aqui nome, varchar, eu vou colocar o tamanho 72. Vou executar, traduzindo alter t, add o nome do campo do tipo. A gente viu isso aí na última aula também. Está criado o campo. Agora a perguntinha básica: como é que eu faço para copiar os dados do campo de descrição para esse campo que eu acabei de criar? Qual comando vocês usariam? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Em cada um, né? Vai. Não demora também não. Afinal, quantos só 10.022 registros? Funciona certo. Update cidade, C. 7. C.nome. Ué, não está enxergando o campo ainda? Só que o nome está aqui. Pessoal, outra coisa também, né? Para a gente ir acostumando.
Comandos que retornam dados, a gente executa no SQL Editor. Porque aparecem os dados, você visualiza no grid. Se eu vou executar comandos, por exemplo, DDL ou TV de manipulação que não retorna registro, eu executo onde? Script executivo. Então, para a gente não ficar fazendo no local inapropriado, update cidade C7. Mas ele funciona no SQL Editor? Oi? Mas ele funciona. Se você fizer um update no SQL Editor, ele funciona. Funciona. O update vai funcionar, mas nem todos os comandos vão funcionar. Aqui, ó. Pessoal, só para quebrar o gelo. Alguém tem dúvida desse comando? Atualiza a tabela cidade e atribua ao campo nome esse campo. Ok? Beleza. Pode acontecer de ser dois bancos de dados, eu queria uma coisa de um banco de dados, colocar em outro banco de dados. Se você tiver que fazer isso que ele disse, o Renan disse aqui, eu quero pegar os dados de um banco de dados e colocar em outro. O IB Expert tem uma ferramenta que é IB Block, que permite que você estabeleça conexões com mais de um banco e execute. Mas o comando interessante para você fazer isso é você transformar os seus dados em comandos de manipulação, script. Você vai gerar um script de update, update o campo tal por tal valor, que você vai executar agora em outro campo. Então você vai construir um select, na verdade um conjunto de comandos selects, vai gerar um arquivo de script e vai executar, você vai migrar de um banco para outro. Tá? Essa é a ferramenta, digamos assim, funcional para todo o cenário, independente de você conseguir ou não conectar ao mesmo tempo. Bom, agora nós já temos o campo com os valores atribuídos. Vamos fazer o select que foi feito antes. Select asterisco from cidade, where nome igual Varginha. Executando o comando, gastou 16 milissegundos mesmo assim, e o resultado 22 mil registros. Então essa performance aqui, esse tempo para executar, não é o parâmetro mais importante de você avaliar, principalmente se você já tem esse banco de dados carregado, e aí vai depender do buffer, do cenário que o seu servidor está rodando. O importante de você observar é qual a quantidade de registro que foi lido. Quando o banco de dados realmente for muito grande, milhões de registros, vocês vão perceber nitidamente na execução. Porque o tempo de execução realmente vai ser muito grande. Ele não vai estar na casa de milésimos de segundo, conforme aconteceu aqui. Esse índice aqui, se você tivesse um select envolvendo múltiplas tabelas, ou seja, se você tem múltiplos joins, muita condição lá do erro, ele vai te mostrar a seguinte situação: registros indexados em azul, registros não indexados em vermelho. Se você executar um comando que tem update, ele vai mostrar em verde. Se for de exclusão, o limite, ele vai mostrar na cor vinho. E se você realizou insert, ele vai mostrar na cor verde. E em amarelo ele vai mostrar todos. Neste caso aqui, eu só fiz um select em um campo não indexado, está aqui o resultado. Agora, como é que a gente faz para trabalhar com esses índices? Quais são as operações que envolvem os índices? Do lado de cá dessa guia, pessoal, eu cometi um erro aqui. A
Agora que eu vi, olha só. Esse comando que eu executei, esse select que dá igual a verdinha, eu acabei executando no próprio banco de dados que eu estava antes, olha só. Esqueci de vir aqui e mudar no banco de dados que a gente estava usando aqui. Não, gente, esquece que eu disse. Tá certo. É endereço mesmo. Eu confundi os nomes dos bancos de dados. Eu fiz o banco CEP e o banco endereço. Bom, vamos observar do lado de cá os índices que foram criados. Então aqui tem uma árvore dos índices. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho algumas operações que eu posso realizar aqui com o índice. Exemplo, eu posso apagar um índice. E aí como é que eu faço? Drop index. Eu quero apagar um índice. Outra situação que eu posso também fazer com o índice. Eu posso colocar um índice no estado de desativar. Olha que interessante isso, gente. Você precisa realizar uma operação, seja lá um insert, alguma coisa, e que você, se fizer isso com iniciativa, geralmente isso acontece no banco de produção, vai demorar muito para fazer. Então o que você pode fazer? Desativar o índice. Então você vai colocar set index, né? Vai definir lá qual é o índice, né? Inactive, você vai desativar. Se esse índice precisa voltar a funcionar, você vai mudar a sintaxe, vai colocar active. Então você vai ativar o índice. Qual que é a vantagem desse comando que ativa e desativa o índice? Obviamente, você pode realizar uma série de operações sem usar o índice, e quando você ativar esse índice, você vai reconstruir. Vai ter um tempo de processamento. Outra situação, a criação do índice, você vai usar o create index. Aqui no IBEX também você pode fazer diretamente na tabela, índice, botão direito, new index. Aí você define o nome do campo, as propriedades dele, e você pode criar. E só outra coisa agora que você pode criar índice. Expression. Olha só que interessante isso. Vamos imaginar que você tenha um campo no seu sistema. Pessoal, isso aqui costuma acontecer. Você tem um campo que começa com algumas letras e depois tem um número na frente. Observe que esse número pode ser o campo-chave da outra tabela. Então o que você poderia fazer? Construir um índice que indexa só essa parte. Entendeu isso? Você não vai criar um índice com a chave inteira. Você vai criar com parte dela. Então você vai usar uma expressão. Na verdade a gente vai ver essa expressão mais adiante, quando a gente for conhecer as funções internas do Firebird, na próxima aula. E aí vocês vão conseguir extrair parte da informação para gerar um índice. Essa técnica também pode ser utilizada quando você tiver uma tabela cujo campo de indexação vai ser único, mas a chave vai ser concatenada. Vou dar um exemplo para vocês que serviria para esse cenário. O produtor rural, ele pode realizar um processo qualquer no órgão do governo. E o produtor, ele pode ter diversas propriedades. Vamos imaginar então que a propriedade tem que ser registrada em um determinado órgão, por exemplo, o órgão ambiental. Esse órgão ambiental quer garantir que a mesma propriedade não seja registrada mais de uma vez. Então como é que você vai conseguir identificar? Você vai precisar de uma chave, um identificador que é múltiplo, você vai precisar de várias informações. Então normalmente nesse caso você poderia usar registro, comarca
livro e folha. Por quê? Na mesma comarca, você vai ter a possibilidade de ter mais de um livro, né? Registro, comarca, livro e folha. Com essa sequência de dados, você vai garantir que o imóvel não vai poder ser registrado mais de uma vez. Só que registro, comarca, livro e folha são atributos diferentes. Você poderia criar um campo que concatena, ou seja, junta o registro, a comarca e o livro e folha, construindo um campo só para juntar todas as informações. Você poderia criar um índice com este campo, um campo resultado de concatenação. Claro que você também pode utilizar o recurso do banco de dados e construir o índice com diversos campos juntos. Registro, vírgula, comarca, vírgula, livro, vírgula, folha. Neste caso, você estaria construindo um índice para cada campo, né? Um índice que armazena todos os campos, só que os campos serão campos separados. Se você quiser construir um índice só, ou seja, usando um campo só, concatena os 4 campos, você pode criar. Se você fez isso, concatenou os campos, para você criar um índice, você pode precisar utilizar uma expressão para construir um índice somente com parte da informação. Exemplo, comarca. Porque você vai fazer um join dos registros comarca, livro e folha com as comarcas, por exemplo, para você quantificar quantas propriedades tem por comarca. Para que isso não fique lento, você pode utilizar a expressão na hora de fazer a concatenação. Bom, então eu recomendo que vocês deem uma lida nesse capítulo da apostila, capítulo 3. Aqui vocês vão encontrar exemplos de comando, tanto para criar um índice, né? Create index. Aí você vai dizer a tabela e o campo. Essa expressão aqui, vocês não têm que preocupar tanto com ela, mas é importante que vocês criarem os índices daquele banco de dados de clube. Essa sintaxe segue o padrão SQL, mas algumas tecnologias você vai ter possibilidades diferentes. Drop index para você apagar o índice, drop index e o nome do índice. Você também pode fazer com que aquelas estatísticas sejam atualizadas. E aí você vai utilizar set status index e o nome do índice. Você também pode alterar o índice, que é um alter, e colocar um índice inativo ou ativo. Vou ajudar o pessoal aí de trás. E aqui você tem um exemplo, né? Tem aqui a sintaxe completa do índice. E aqui você tem um exemplo de índice. Create descending index, o nome do índice, on my events, ou seja, o meu evento, computed by, ou seja, você está usando uma expressão. É o caso de você querer criar um índice, mas você não tem um campo para você criar um índice daquela forma. Então, usando esse computed by, você vai criar essa expressão, é um índice a partir de uma expressão especial.